sendo sem padrão. Não existe um cuidado realmente com o que a prefeitura está lidando com em relação ao crescimento de Manaus. E a gente vê que alguns corredores, por exemplo, o norte-sul, formados pela Djalma Batista, Constantino, Torquato, Recife, Paraíba, elas começam a ficar congestionadas. E são sempre essas as avenidas que ficam congestionadas. Quais são as alternativas para amenizar esses engarrafamentos? Só existe uma. Há 2 anos atrás, em 2009, eu trouxe uma solução. Essa solução veio um pessoal de Portugal. Queria fazer um investimento de graça. Por que de graça? Porque eles só queriam uma concessão do transporte. Por quê? Porque a rentabilidade no mundo todo é de 1 a 2% ao ano. Quando você faz um investimento desse tipo, você tem uma rentabilidade de 10 a 15% ao ano. Qual seria ela? Você pegar a Constantino Nery, você escavar 8 metros, e você coloca uma seção retangular igual essa, e você vai automaticamente ir colocando ela a 8 metros de altura. Aqui dentro, 2 linhas de metrô subterrâneo. Aqui em cima, a pista dos carros. Saindo da Praça da Saudade até o Distrito Industrial. E no percurso todinho você criaria edifícios de garagem. Você estaciona seu carro, desce, entra no metrô subterrâneo e vai até o seu destino. Em todo esse sistema de ônibus que existe hoje, você teria que reformular ele. Por quê? Porque eles têm que converger a alimentar o sistema de metrô. O que estão querendo fazer hoje no Amazonas? Foi feita uma proposta do monotrilho. É a proposta mais estúpida que eu já conheci na minha vida. Por quê? Porque nenhum país do mundo quis essa proposta. Joanesburgo não aceitou, Seattle não aceitou, Jacarta não aceitou, e querem meter pelo ralo para o povo amazonense. Aí você me diz por que razão? Porque os altos custos de manutenção. Todos os países onde foi feito, vou dar um exemplo, Kuala Lumpur, projeto inicial, 70 km. Projeto feito, 7 km. Projeto inicial, 400 mil pessoas por dia. 40 mil pessoas por dia. Existem outros países como Tóquio, que foi o precursor disso, tanto é que toda essa tecnologia é Itachi. Que Tóquio nunca aumentou o sistema, só fez o sistema que foi feito a primeira vez, mas nunca teve nenhum acréscimo. Em Dubai, não teve acréscimo. Em Las Vegas, também não teve acréscimo. Porque esse sistema, na realidade, ele foi inventado como um meio turístico, como colocaram em Orlando, na Flórida, você está passeando entre os hotéis e você está visualizando uma coisa bonita, está passeando, está fazendo um percurso turístico. Mas para transporte em massa, somente um metrô. Porque a velocidade mais rápida, ele não tem qualquer tipo de obstáculo, a manutenção é mais barata, portanto a tarifa vai ser mais barata. Então você tem que buscar uma alternativa que hoje em dia seja mais econômica a longo prazo, que resolva o problema de transporte até o ano 2050. Estamos falando de 4 linhas, e a parte de cima é onde vão correr os carros. Entendeu? Aí o brasileiro ele tem uma mania, e principalmente os políticos, de buscarem nomes bonitos para os mesmos problemas. Um exemplo, o BRT, o que significa? Bus Rapid Transit, uma via rápida para o ônibus. E o que é isso? É o expresso, rapaz, a mesma coisa. Ou seja, a mesma porcaria com um nome diferente. Entende? Então o que acontece? Para que serve esse expresso? Ele tem somente uma finalidade. Porque o metrô ele só para de quilômetro em quilômetro. Então você tem que ter paradas intermediárias para realmente transportar as pessoas de um ponto para outro, que seja menor do que 1 quilômetro. Mas você tem que abastecer o sistema de que maneira? Você não pode mais sair do centro da cidade e ir em bus Rapid Transit, BRT que eles chamam, porque eles querem notar isso. É como se chama, de forma direta até o Distrito Industrial. Entendeu? Porque você está colocando um sistema que vai automaticamente aumentar o número de ônibus que vão adensar o sistema. Então como é que você faz?
Se ele sai do centro da cidade, da Praça da Saudade até o Distrito Industrial, a área do centro ele é atendido por quê? Por micro-ônibus, que vão abastecer o sistema de metrô, e o sistema de metrô vai levar para a zona mais populada de Manaus, onde tem a maior concentração populacional. Qual é? Cidade Nova, Jorge Teixeira, São José, Distrito Industrial. Então, todos esses bairros adjacentes, eles automaticamente você cria linhas paralelas de micro-ônibus que vão abastecer o sistema. E para você diminuir o número de carros que existe na cidade, você cria estacionamentos de garagem. A pessoa ela entra no estacionamento de garagem, desce de maneira subterrânea, que é só 8 metros de profundidade que você escava, 8 metros somente. O desnível entre a Constantino Neri e o nível da água dá mais ou menos 12 metros. Entendeu? Então o que acontece? É como que eu pegasse, pense assim, aqui, na Djalma Batista não tem um viaduto? Ali aquele viaduto tem mais ou menos 8, 10 metros de altura. Então, é como se ali fosse a linha do metrô. É exatamente isso. Só que você, em vez de só fazer um pedacinho assim, você faz na extensão por inteiro, e a parte de cima, que é uma laje de concreto, ó, você já é uma via expressa. Ou seja, você vai ter uma pista de primeiro mundo. Então, por que não quiseram isso? Porque, meu amigo, alguém está ganhando 1 bilhão e 400 milhões com monotrilho. Entendeu? É muito simples. E quem se lasca com isso? O povo. Eu fui o único engenheiro que questionou a demolição do estado de Valdomiro. Se o dinheiro fosse da família de Jerônimo, que Jerônimo fosse fazer uma demolição, as pessoas, porque ninguém rasga dinheiro, as pessoas me internavam como doido. Por que não fazem? Porque o Estado, o dinheiro não é do povo, não é de ninguém. Entendeu? Então pronto, as pessoas não têm compromisso com a população, fazem o que querem. E assim vai. Se você pegar nos últimos anos, somente as besteiras que fizeram, um exemplo, uma ponte, 700 milhões mais caro que cidades como São Paulo. São Paulo construiu uma ponte, inaugurou o ano passado. Ela tem 700 metros, a parte estaiada, que hoje é o cartão postal de São Paulo. Custou 85 milhões. 700 metros. 4 pontes dessa dá uma do Rio Negro, ou seja, 380 milhões. Entendeu? Os outros 700 ninguém sabe para onde foi, mas foi para algum lugar. Entendeu? Então, se você pegar 700 milhões, aí você pegar mais o quanto? Mais os 200 milhões que jogaram fora da demolição do estado do Valdo Lima, que se tivessem, na época, pelo menos, tentado ouvir, hoje vocês estariam, talvez, participando da Copa das Confederações, se tivesse aumentado a capacidade, e teria mais uso o sistema, e vocês automaticamente teriam um estado com 200 milhões a menos. Aí são 700 mais 200, 900. Aí o sobrepreço. Por que sobrepreço? Porque eles estão colocando a arquibancada sobreposta ao aterro. E supostamente deveria, isso aí quem denunciou foi eu, que deveria, isso daqui, ó, servir uma área de circulação para que posteriormente você alugasse esses espaços livres para poder viabilizar o custo da manutenção. Então o que acontece? São mais 86 milhões, já estamos falando de 1 bilhão de reais. Se eu pegar 1 bilhão de reais, eu consigo construir 500 escolas municipais de 2.000 metros quadrados. É como se chama, com 30 salas de aula, cada uma delas. Só para você ter uma ideia, hoje todas as escolas municipais, incluindo as alugadas, são 432. Ou seja, é como que se eu pegasse e construísse tudo novo, zero bala. Entendeu? Então a irresponsabilidade, e eu ainda não estou falando ainda dos 360 milhões da burrice que fizeram de captação de água lá na Zona Leste, que não serve para nada. Aquilo ali vai ser um elefante branco. Por quê? Porque a empresa que presta o serviço já tinha informado para eles, já existia um estudo em relação a isso, que o problema de Manaus não é um problema de captação. O problema era de distribuição. O que é distribuição? Levar a água na casa das pessoas. Entendeu? Então, o que se fala é muita baboseira. Estão enganando o povo. Entende? E, na realidade, a diferença de Manaus em relação a qualquer país do mundo é que aqui você paga caro, a prefeitura arrecada 190 milhões de reais por mês. Se você dividir entre a população de Manaus, 1 milhão e 900, dá 100 reais. Cada indivíduo paga 100 reais.
uma família de classe média são 5 pessoas, são 500 reais. Aí você pega 900 milhões que é o governo do estado, aí divide entre a população do Amazonas, 3 milhões dá quanto? 300 reais, mais 100 dá 400 vezes 5, 2 mil reais. A pergunta é o seguinte, é que lá nos outros países as pessoas pagam esse imposto e eles têm um serviço de qualidade excelente. Aqui você tem um serviço que é uma porcaria. Essa é a realidade. Ou seja, a maneira como administram seus recursos, tanto é que desses 190 milhões da prefeitura, 100 milhões é de folha de pagamento. Aí deve ter uns 20 milhões ou 30 milhões somente dedicado aos amigos de político, periquito, papagaio, cachorro, gato, tudo aquelas pessoas que são a famosa cerca de jurubeba, que no final não servem para nada, só adensam o problema. Esses governantes ficam completamente isolados e realmente quem paga o pato é a população. Outra área que a gente recebe constantes críticas dos motoristas é a entrada da vinda das Torres, entrando para o Gilberto Mestrinho, indo para Rodrigo Otávio e aquela entrada da UFAM. Qual que é o seu plano? Isso chama-se burrice. É simples demais. O problema todo é que, olha só, um viaduto, minha gente, só demora 5, 6 meses para ser construído. A soma de todos os viadutos nos últimos 8 anos, todos os viadutos que foram feitos nos últimos 8 anos, 2 governos, custaram 180 milhões de reais. Ainda foi feito com dinheiro emprestado. A prefeitura arrecada 190 milhões por mês. Teve um candidato, tem um indivíduo aí que foi prefeito e que disse que ele construiu a única creche em Manaus. Como é que pode? Uma creche custa 2 milhões de reais. O cara se banglolhar dizendo que construiu uma creche que custa 2 milhões de reais. Que construiu uma maternidade que custa 5, 6. Entendeu? No máximo 10. Aí não. A única maternidade que atendeu não sei quantas mil pessoas foi minha. É absurdo uma coisa dessa. As pessoas estão brincando com dinheiro público. É o que eu falei. 20 milhões todo mês são jogados pelo ralo só para pagando periquito para papagaio e cachorro. É simples demais. Esse dinheiro, se você hoje, quem administra recursos públicos, tem que administrar recursos públicos de forma eficiente. O povo está contratando esse indivíduo para quê? Para que ele, como funcionário, de uma certa maneira, administre esse dinheiro de forma eficiente. Como é que se faz isso? Diminuindo os custos e prestando um serviço de melhor qualidade. É assim que se faz. Mais nada. E como é que você cria isso? Cria indicadores, você remunera as pessoas por produtividade, você diminui e enxuga a máquina administrativa, você faz um centro administrativo onde todas as secretarias vão estar em um único lugar. Por que isso? Porque os custos de luz são menores, o custo de transporte é menor, o custo de telefone é menor, o custo de pessoal é menor. Então, quanto menor o custo e quanto melhor você administrar a sua equipe, você vai prestar serviço para a população melhor. Um exemplo, o médico da família, que vai na casa das pessoas. Se você coloca produtividade no processo, ele vai ser remunerado em função da produtividade, entrelaçado com o quê? Entrelaçado com a satisfação do cliente em relação ao serviço que ele presta. Então você começa a criar mecanismos de controle, porque você não controla aquilo que você não mensura. Ou seja, se você não mede as coisas mês a mês, torna aquilo um parâmetro, que é um indicador, e você compara esse parâmetro em relação ao mesmo período desse, você começa agora, então você vai começar mês a mês, só que as características de cada mês em relação a anos, porque vai depender muito da característica da variável, que ela pode ser assim, cíclica, ela durante um período ela se tem um comportamento, então você tem que criar um modelo matemático que se ajuste a isso. Então você vai criando um histórico em relação a isso. Então, durante os 4 anos você vai prestar um serviço melhorado para a população. Perfeito. E quanto à possibilidade de diálogos com a SUFRAM no sentido de reestruturar a malha viária do distrito? Rapaz, a SUFRAM é uma brincadeira. Essa sacanagem que a prefeitura não se mete ali porque aquilo é governo federal. Mas ele vai lá buscar o dinheiro. Mas não se mete. A primeira coisa que você tem que pensar em relação à SUFRAM é o seguinte: o empresário vem aqui em Manaus, ele é extorquido. Você me diz, por que ele é extorquido? Por quê? Porque ele não tem informação. Não existe um estudo comparativo que seja dado de graça para ele
para ele sair daqui completamente esclarecido e ele resolva fazer ou não a coisa. Ele tem que pagar para a Sulframa indica economistas ou empresas de consultoria para dar esse tipo de informação para ele. Em qualquer lugar do mundo, o dinheiro ele é susceptível. Eu coloco onde eu acho mais conveniente. Quanto mais obstáculos você cria ao dinheiro, menor possibilidade de você obter êxito no negócio. Tanto é que a Intel Pentium veio para cá e foi embora. Foi para Costa Rica. Entendeu por quê? Porque eu não gosto dessas coisas. É muito simples. Eu chego no lugar, se eu estou trazendo desenvolvimento para esse lugar, a prefeitura, essa ideia minha, de criar um centro de atendimento ao empresário. Que ele chegue lá, tenha um estudo comparativo da parte metalmecânica, da parte eletrônica, da parte de serviço, de cada um dos segmentos que compõem o polo industrial de Manaus. Você tem que ter um polo comparativo, tipo estudo de resultado, comparando aqui mão de obra, custo de energia, custo de logística, todos esses outros fatores em relação ao centro-oeste, em relação ao nordeste, em relação ao sul. Aí sim, o cara vai dizer, opa, se eu investir meu dinheiro aqui, eu a longo prazo vou ter um retorno nesse sentido. Entendeu? As coisas têm que ser claras. E então o que acontece? Eu acho que a prefeitura ela tem que arborizar o distrito. Ela tem que manter o distrito. Por quê? Porque o distrito é uma porta de entrada de novos investimentos. É uma porta de entrada de novos recursos que a prefeitura irá arrecadar. É uma porta de entrada até a própria satisfação da população. E do pessoal que vem de fora, se um empresário, você hoje, dá uma volta no distrito, ele não volta mais. Só para você ter uma ideia, eu trouxe um empresário da Irlanda, aí eu cometi um erro. Por quê? Porque eu hospedei ele lá na Ponta Negra. Aí quando eu saí, indo para o distrito, eu fui para a Cidade Nova. Meu irmão conheceu e passou pelo São José, ele ficou horrorizado. Entendeu? Nunca mais ele quis saber do Amazonas. Ele disse, isso aqui é uma pobreza. Isso não existe. Isso aqui parece África. Entendeu? Então, todas essas burrices que esses governantes fazem em função da falta de capacidade técnica, essa é a verdade, não é outra coisa, porque uma pessoa ou não entende como indivíduo, mas eu acho que é isso, ele não entende do assunto, ele não sabe como funciona. Eu já fui diretor-geral de ônibus coligado da Honda. E como é que eu fui diretor? Não foi indicado por ninguém, não. Saiu no jornal, precisa ser diretor, mandei meu currículo e fui contratado. É assim. E outra coisa, eu fui um diretor, não é esse diretor de igual de São Paulo, que é tudo pau mandado, que não assina nenhum cheque. Entendeu? Todos os cheques que assinavam era eu. Então, na realidade, eu entendo muito de Zona Franca. O que é que você precisa dar para a Zona Franca? Que essa Zona Franca seja um polo industrial que você visualmente identifique que seja bonito. Principalmente a parte de fora, não a indústria que está lá dentro. Então a parte de fora. E quem tem que fazer isso é a prefeitura. Algo que aflige muitos motoristas é a qualidade do asfalto. Que medidas que serão tomadas no sentido de manter a trafegabilidade segura das vias? O problema de asfalto, as pessoas têm que entender, eu sou engenheiro, tá? Dou consultoria nessas coisas, todo tipo de segmento de engenharia. Se você tem uma base mal feita, com o peso dos caminhões, com o peso dos carros, com o peso dos ônibus, e ainda pela própria espessura do asfalto, essas outras coisas, ela vai ceder, se a base não estiver boa. Então ela vai ficar ondulada. É o que acontece aqui, que você chega no final do dia, eu ando em um Gol, por quê? Porque o Gol, ele não machuca muito, ele tem um amortecedor, porque é um carro. Se você andar numa caminhonete, eu chego quebrado no dia seguinte. Se eu andar numa L200, uma Mitsubishi, um carro desse, eu estou quebrado. Entendeu por quê? Porque são carros feitos tipo off-road, que batem bastante. Entendeu? Que batem bastante, você se machuca. Então você precisa trabalhar com carros pequenos para você realmente ter trafegabilidade. Como é que se resolve isso? Meu amigo, refazendo tudo. Não existe milagre. Se eu colocar uma capa em cima da que está, o que é que vai acontecer? Se a subbase ela não é bem compactada, vai continuar cedendo. E você vai continuar tendo, entendeu? Esse tipo de problema. Então não se engana em a população. Não? Isso é uma coisa absurda. O que fizeram foi mal feito. Quem fez, não sei como foi feito. Foi quem fiscalizou, com que olhos fiscalizou isso.
Entende? Então é um problema sério que para você resolver, a minha ideia é nos bairros, para resolver isso, porque não existe sistema de drenagem, que você vai ter que abrir algum dia. Você tem que trabalhar com paralelepípedos. O que é paralelepípedo? Você tem uma base, que é a mesma base que você iria preparar com asfalto, só que na parte de cima você bota uma camada de areia. Em cima você vai botando aqueles blocos de concreto intertravados. Qual é a vantagem disso? Se você vai drenar, se afundou, um exemplo, em alguma parte, você retira, joga outra camada de areia e volta a nivelar ele. Outra vantagem, se você vai drenar, você tira, faz o dreno, a parte de esgoto e volta a colocar ele. Já que os bairros, a trafegabilidade não é muito grande, então essa é a melhor vantagem, porque ele dura 100 anos sem manutenção. Outra vantagem qual é? Você cria emprego e renda. Em que sentido? É fabricado no mesmo lugar que você vai. E quanto aos pedestres e aos ciclistas, o que será feito para essa parcela da população que é bem interessante, que eles estão se organizando para realmente tentar não usar o transporte público e às vezes até não usar o próprio carro? Isso é uma utopia. Eu comprei uma bicicleta para o meu filho, a única vez que ele andou, eu andando atrás do carro para ele não ser atropelado. Essa é a realidade. Por quê? Primeiro, como uma pessoa anda numa bicicleta que a rua é toda ondulada. Se ele cai num buraco, ele... Só para você ter uma ideia da estupidez de Manaus, isso ninguém sabe. A bis da motocicleta Honda e todas as motocicletas do tipo scooter, elas têm um pneu grande, já viu? Em Manaus. Aí você diz, sabe por quê? Porque quando cai num buraco, o cara, se tivesse aquela scooter com aquele pneuzinho pequeno, buf, capotando direto, ia morrer gente que está direto. Perfeito. Entende? Então o que acontece? Como é que se resolveria isso? Quando fizeram o Prosamin, essa foi o maior crime ambiental da história do Brasil. A maior burrice que alguém poderia ter viabilizado. Aí você me diz por que razão? Porque qualquer país do mundo, onde você tem um rio que entra dentro da cidade, você usa esse rio a benefício da população, de forma a amenizar o clima, de forma como esportes aquáticos, de forma, diversas maneiras. Então como é que você resolveria o problema disso? Você tem um problema da habitação. As pessoas estão realmente, como se chama, invadindo o rio. Você retira essas pessoas, refloresta a margem. Antes de reflorestar a margem, você vai o quê? Dragar o igarapé. Dragou o igarapé, você refloresta as margens, coloca ciclovias e coloca para pedestres andar e coloca estações de tratamento de efluentes. Então, que ele vai de 100 em 100 metros vai ter um. Aí o que acontece? A natureza é tão generosa que depois de 10 anos, ela sozinha se recompõe. Entendeu? Vamos te dar um exemplo, aquela casa que tem aqui na 7 de setembro, não tem? Onde era o palácio? Certo. O cara construiu aquela casa por quê? Porque aquela casa era do lado do igarapé. Ele, supostamente, na época que ele construiu, os barquinhos dele chegavam até a casa dele. Entendeu? Hoje em dia, se esse homem fosse vivo, ele acordasse de manhã, aí fosse se aproximar do igarapé, respirasse fundo, pronto, caía duro. Entendeu? Pronto. Porque aquilo ali, o que fizeram aterraram nos igarapés e transformaram aquilo num córrego. Só para você ter uma ideia, Manaus tem 1.900.000 habitantes. Se você pegar, 20% da população atende com esgoto. Então, 20 vezes 1.900.000 dá 380 mil. Okay. 380 mil menos 1.900.000 dá 1.720.000. Se eu multiplicar por 50 litros por dia que o indivíduo tomou banho, usou a descarga, todas essas coisas, que é a média que o indivíduo usa, dá 85 milhões de litros de esgoto que a população joga no rio e joga no subsolo. Aí você me diz uma coisa, essa população vai ser uma população doente ou não vai ser? Entendeu? A gente vive sobre esgoto. Aí você toma água contaminada de poço artesiano por causa do esgoto. E uma série de fatores. Aí o rio, o peixe se alimenta disso. Então daqui a pouco vocês vão ter no rio somente modorra. Entendeu? Porque o rio é exatamente isso. 85 milhões de litros por dia. O Trânsito Manaus é realmente um site onde a gente consegue falar onde tem congestionamento na cidade toda. E a gente lançou no final do ano passado um outro site, uma outra ferramenta
que fala sobre os itinerários de ônibus em Manaus. Então a gente consegue saber qual é o itinerário de ônibus através do Google Maps, através de discursivo das ruas, e o que isso acarretou uma proximidade nossa com os usuários de transporte coletivo. E essas pessoas querem saber o que será feito em relação a esse transporte coletivo para melhorar a qualidade das paradas de ônibus e dos veículos. Se você vai para a Califórnia, que é a cidade mais cara dos Estados Unidos, o preço do ônibus lá é o mesmo daqui. Só que um operário lá ganha R$180 por dia. Aqui você ganha 26. Você entra dentro do ônibus, você pega um panfletinho lá e diz: o ônibus passa 8h15 da manhã. E realmente o erro é de 5 minutos. Você tem que criar uma empresa de transporte coletivo da municipalidade. Primeiro, por quê? Para você não ficar refém ao sistema. Se algum desses caras que se acham donos do sistema entrarem em greve, você automaticamente pega os ônibus da prefeitura e coloca lá e resolve o problema. Você também precisa de ter parâmetros para ver se as informações que essas empresas estão lhe passando são verdadeiras ou não. Então, você tem que ter o controle do sistema. Aquilo que eu te falei, a única solução para o sistema é você pegar um sistema de transporte em massa, que seja metrô subterrâneo, que aqui 2 linhas de metrô e aqui em cima a pista. Aqui em cima a pista, 2 linhas de metrô. Então, aí sim, todos esses transportes coletivos que existem hoje vão alimentar esse sistema. Os bairros, eles têm que ser reformulados. Por que razão? Porque, na realidade, os ônibus, você vai ter uma linha expressa somente de parada em parada de 1 quilômetro. E você vai ter que ter os outros ônibus que vão alimentar essas paradas. Aí você resolve o problema. E quando você trabalha com esse sistema de estacionamento no percurso do metrô, automaticamente o número de carros, que hoje tem 600 mil, entra 5 mil por ano, não é que eles vão diminuir, é que o indivíduo vai identificar que não vale a pena sair do centro da cidade e ir até o distrito industrial. Ele estaciona o carro dele, entra no metrô, vai. Perguntando qual que é a possibilidade de criação de um sistema de transporte fluvial? É balela, rapaz. Entendeu? Isso aí é uma mentira danada. Talvez do Puraquequara para o centro. Entendeu? Uma linha que fosse da Zona Leste para o Puraquequara e do Puraquequara para o centro. Só, mais nada. Só existe aí, é só essa possibilidade. Mas eu acho o seguinte, porque o problema é que o centro da cidade, as pessoas da Zona Leste, elas automaticamente vivem lá. As pessoas que vêm trabalhar no centro, realmente elas vêm fazer outro tipo de atividade. Mas você, com um sistema desse, você não precisaria de ter um transporte fluvial, porque o transporte fluvial ele encarece muito, entendeu? Só se fosse barcos maiores, aí você talvez conseguiria. Porque, pronto, vou dar um exemplo da ponte, do pessoal da balsa até que era feito por voadeiras. Entendeu? R$5 no transporte aqui, você pagava só para ir. É inviável a nível de custo. Entendeu? Você tem que buscar soluções que sejam realmente viáveis. Um monotrilho é $5 uma passagem. Em qualquer lugar do mundo, dá R$10, quem vai pagar isso? Considerações finais. Então o senhor tem total liberdade para falar e realmente ter esse momento. O que falta nessa cidade chama-se planejamento. Quando você contrata uma pessoa, ela vai administrar o seu dinheiro, o seu voto. O prefeito é seu funcionário. Então, o que é que precisa que você escolha corretamente? Por que razão? Porque tem 1.900.000 pessoas. Dessa aí, 1.100.000 votam, 800.000 que são as crianças, que dependem da sua decisão, da sua escolha. É por essa razão que, se você escolher errado, você vai pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta são seus filhos. Manaus nunca soube na vida o que é planejamento. E todas as desculpas são dadas para a população pobre. Por que não se investe em educação de qualidade para a população pobre? Por quê? Porque a população pobre, que se começar a identificar, realmente tiver informação, ela nunca na vida iria votar nesses candidatos. Entende? Porque ela iria identificar que essas pessoas não têm qualificação para administrar essa prefeitura. Segundo, eu acho o seguinte, é que as pessoas, elas estão se distanciando da política.
Só para você ter ideia o que é planejamento, vou dar um exemplo. Manaus tem 1.900.000 pessoas, a população cresce em Manaus, em quase toda a cidade do Brasil, em 2,5%. Quanto representa isso? 2,5% de 1.900.000 dá 47.500. 50 mil pessoas. 50 mil, se você dividir entre 5 pessoas por cada casa, dá quanto? 10 mil casas. A prefeitura, todo ano, tem que construir 10 mil casas para resolver o problema habitacional. Se a parte privada só constrói 1.000 casas, significa que existe um déficit de 9 mil casas. Essas 9 mil famílias vão ter que invadir. Então, é isso que aconteceu aqui. Nunca os governantes não se preocupam com a população. Se preocupam com o quê? Com os investimentos deles. Ou seja, a prefeitura fez um investimento com o dinheiro do público, o dinheiro do povo, de 70 milhões na Ponta Negra. Quantas pessoas saíram beneficiadas com isso? 3 mil pessoas. Por que razão esse investimento não foi feito no Puraquequara para beneficiar 700 mil pessoas? É que eles pensam que o pobre não se estressa, que o pobre não gosta de diversão, que o pobre não gosta de luxo. Isso não existe, não. Você tem que começar a reformular os bairros. Bairros com uma compensa. Você vê uma casa aglomerada do lado da outra. Entende? Então, como é que se resolve isso? É muito simples. Você escolhe uma área central do bairro. Essa área central do bairro você vai transformar em uma senhora escola de ensino integral que tenha creche e ensino fundamental. Por quê? Porque o ensino fundamental é mais importante do que o ensino universitário. Então você diz por quê? Porque você criou um hábito quando você é criança. Se o hábito é bom, você vai levar um hábito bom pelo resto da sua vida. Se o hábito for ruim, você vai levar um hábito ruim. Não tem jeito, esse indivíduo não consegue se adequar em canto nenhum. Então o que acontece? Quando você investe em educação de criança, principalmente em quê? Alimentação. Hoje em dia estão dando suco com bolacha para a criança. Se um político tomar suco e bolacha todo dia, no final do ano ele cai duro, morre. A criança resiste, porque é uma criança, ainda aguenta muito. Entendeu? As pessoas têm que parar com isso. Se você aumentar em R$1 o investimento em merenda escolar, são 250 mil crianças no ensino fundamental e 250 mil reais. Se você aumentar em R$4, dá R$1 milhão. Para uma prefeitura que arrecada 190 milhões de reais, não é nada. Entendeu? Então a merenda escolar vai ficar em R$4,30. Então, para se falar em esporte, você tem que primeiro investir em alimentação. Quando você investe em alimentação, você diminui o custo de saúde. Quando você investe em alimentação, você diminui o custo de quê? De bem-estar do indivíduo, de qualidade de vida. Quando você investe em educação, você diminui o custo da saúde. Quando você investe em educação, você diminui o custo de segurança pública e assim vai.